Olá, sexto ano. Preparei mais uma microaula para vocês, onde vocês vão estar trabalhando comigo a diferença entre clima e tempo. Veja bem, o clima é a condição, característica permanente ou duradoura do tempo de um momento e local. Veja bem, então são necessários cerca de 30 anos de estudos em um determinado local para compreender qual que é a sua característica climática. Veja bem, se eu tirar, para você entender o que é clima, eu posso tirar como exemplo o estado de Goiás. O estado de Goiás localiza-se no clima tropical. A principal característica do clima tropical é que nós temos 6 meses chuvosos e temos 6 meses de estação seca. Ou seja, 6 meses de inverno, que é o período da estiagem, e temos 6 meses de verão, que é o mês das chuvas. A temperatura média do estado de Goiás, a temperatura média do clima tropical, é uma temperatura de 27 graus. Ou seja, eu trouxe para vocês algumas características, como a chuva, trouxe para vocês a quantidade de estações e trouxe para vocês a característica que é a temperatura. Então, o tempo são as condições atmosféricas de um dado momento e local. O tempo, ele muda constantemente. Então você pode ter um dia que amanhece chuvoso e com o passar das horas ele passa a ser um dia ensolarado. O dia pode amanhecer com uma temperatura média de 20 graus e por volta do meio-dia já está com a temperatura entre 27 e 28 graus. Então nós sabemos o quê? Que o clima ele tem condições atmosféricas que são momentâneas, que variam ao longo do dia. Então, o tempo tem a variação e o clima são as características climáticas permanentes, são as características permanentes de um determinado local. Ou seja, em Goiás, nós sabemos quanto mais ou menos que vai chover, nós sabemos a média de temperatura que nós teremos ao longo dos anos em Goiás, nós já saberemos classificar o clima de Goiás. A quantidade de chuvas, então nós sabemos, por exemplo, que Goiás tem uma média de chuvas de 1.800 a 2.000 milímetros anuais. Só que para caracterizar esse clima, para chegar a esse determinado tipo de clima, nós precisamos dos elementos do clima, que são quais eles? O ar, né? Então o ar é a quantidade de vento que nós vamos ter em um determinado local. Nós precisamos analisar a umidade relativa do ar. Como assim, professor, a umidade relativa do ar? Nós sabemos, por exemplo, que a variação de umidade em Goiás ela vai oscilar principalmente no período de chuva, onde nós vamos ter uma média de 80% de umidade, e nós vamos cair essa umidade, que ela pode chegar até a 20% de umidade na atmosfera, no período de seca. Na região amazônica, onde nós temos o clima equatorial, a umidade do ar vai ser sempre constante, vai ser sempre úmido, né? Então nós temos a umidade relativa do ar e outro elemento do clima é a radiação solar. Então a radiação solar, ela vai ter como característica, por exemplo, a zona tropical, a zona central da Terra. Eu vou fazer aqui um pequeno esboço para vocês, de forma que fique visível. Por exemplo, se eu pegar o globo terrestre, e fizer essa seguinte demonstração, eu saberei, por exemplo, que o Brasil ele localiza-se nessa porção, onde o Brasil localiza-se nessa parte central do globo. Consequentemente, o Brasil é uma zona que recebe grande radiação solar. Essa grande radiação solar vai influenciar nas temperaturas. Só um exemplo para vocês. O sul do Brasil, que é uma zona já próxima a uma área de elevada latitude. Nós teremos menores temperaturas, nós teremos a insolação de forma menor, enquanto que na zona tropical, no estado de Goiás, nós teremos dias mais ensolarados, temperaturas mais elevadas. Isso vai ocorrer por quê? Porque o estado de Goiás está localizado na porção central da Terra. Se ele está na porção central da Terra, consequentemente ele receberá na sua parte central maior radiação solar, ou seja, essa porção central da Terra ela vai receber maior radiação solar e consequente as temperaturas serão
mais elevadas. Outra característica que nós devemos analisar é a massa de ar. O que são as massas de ar? As massas de ar são os ventos. Então as massas de ar elas vão influenciar na formação das chuvas e na formação do período de estiagem. Por exemplo, eu tenho aqui no estado de Goiás, eu vou fazer um pequeno esboço para vocês. Eu vou apagar aqui só um instante. Se você analisar o Brasil, né? O Brasil por inteiro, pode ser mais ou menos assim. Nós vamos observar aqui, existem massas de ar que se formam na Amazônia em decorrência da grande quantidade de rios que nós temos na região amazônica, e nós temos a massa de ar que se forma no sul do Brasil, que se origina na região da Antártida. Essas massas de ar elas vão chegar até o nosso estado de Goiás, que é a zona central do Brasil. As massas de ar que se formam no rio Amazonas são as massas de ar úmidas e quentes, são as massas de ar de temperaturas mais elevadas, mas ela traz consigo umidade. Aqui no estado de Goiás a gente conhece como os rios voadores. Então as massas de ar que se formam lá nos rios amazônicos e trazem umidade para o estado de Goiás são as massas de ar que vão formar as chuvas. Já as massas de ar que se formam no sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, na parte sul do Brasil, né, que se formaram lá na Antártida, são massas de ar fria, que conforme elas vão, essas massas, elas saem aqui da porção sul e conforme elas vão ganhando a porção central do Brasil, elas vão perdendo umidade. Então essas massas de ar elas são mais frias. Aqui no estado de Goiás, quando as massas de ar que se originam no sul chegam até o estado de Goiás, elas promovem um fenômeno chamado de friagem. Então a friagem ela ocorre entre os meses de junho, julho e agosto. E essa friagem ela vai acontecer em uma estação que nós chamamos de inverno, período seco. Então o inverno é a estação do ano seca. E a massa de ar que tem origem no sul, na Antártida, e ela vai ser uma massa de ar forte lá no sul do Brasil, que é a massa polar atlântica, ela é uma massa de ar úmida e fria, e quando ela chega aqui em Goiás, ela já não tem tanta umidade, ela baixa as temperaturas, por isso ela promove o fenômeno chamado de friagem aqui no nosso estado de Goiás. A massa de ar que promove chuvas, que traz umidade para Goiás, é a massa equatorial continental. É a massa, ou seja, o vento que traz umidade, que traz as chuvas, que se origina nos rios amazônicos. Então, a elevada temperatura da região norte, a grande quantidade de chuvas, a grande quantidade de rios amazônicos faz com que a região norte seja uma região em constante quantidade de chuvas. Essa grande quantidade de chuvas que se tem na região norte, ela favorece o processo de migração dessa massa de ar que vai se originar na região norte e vai chegar até o centro do Brasil. Outra característica que nós vamos analisar é a questão da umidade. Tem como você dar uma observada, eu falei altitude, só corrigindo, altitude. Então a altitude é o último elemento climático que nós vamos analisar. Veja bem, aqui eu estou numa área mais alta, mais elevada. Esse local que eu estou aqui, que é mais alto, nós vamos ter temperaturas menores, né? Porque a altitude é maior. Então, se aqui é alto, a altitude é maior, lá a altitude é menor, lá é mais baixo. Lá no local que é mais baixo, nós teremos temperaturas mais baixas. Lá a temperatura vai ser menor. Vamos raciocinar se nós estivéssemos em um elevado relevo e lá nós estivéssemos a uma altitude bem mais acentuada. Aquela porção que é mais rebaixada, nós teremos temperaturas mais altas. E aqui na porção mais alta, nós teríamos temperaturas mais baixas. Então, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Quanto
quanto menor for a altitude, maiores serão as temperaturas. Aí você se pergunta, professor, se lá é mais baixo, a temperatura não teria que ser menor? Não, é porque na verdade o calor ele vai procurar os espaços mais rebaixados. Então, nessa porção mais rebaixada, nós teremos temperaturas mais altas. E isso vai ter influência porque, na verdade, nós vamos analisar o seguinte: a massa de ar quente ela não vai conseguir subir às elevadas altitudes, ela vai perder força nas elevadas altitudes. Então veja bem, se nós formos analisar a altitude, aqui nesse espaço que é mais alto, na altitude mais elevada, nós teremos temperaturas mais baixas. Agora, na altitude mais rebaixada, nós teremos temperaturas mais elevadas, ok? E isso se deve em uma diferença grande de relevo. É claro que eu estou citando esse exemplo aqui, vocês vão falar, professor, mas vai ter uma temperatura daqui para aqui que é tão perto, daquele local que é tão perto? Não, é como se eu estivesse falando, por exemplo,